A Rússia, cuja economia dissemos que iríamos destruir, que iríamos atingi-la com todas essas sanções econômicas e energéticas, as maiores sanções econômicas e energéticas da história do mundo. Foi isso que Biden disse quando começamos isso. Mas o presidente Putin, acho que foi esta manhã, não, desculpe, foi ontem, ele fez uma análise de onde eles estão financeiramente neste momento. Como mostram os dados estatísticos, a dinâmica econômica é, de modo geral, modesta, mas positiva. Ou seja, o crescimento do produto interno bruto está em torno de 1%. Além disso, o crescimento do PIB no primeiro semestre do ano foi de 0,6% e no segundo trimestre de 1,1%. Está claro que vários fatores afetam o ritmo da economia, inclusive a pressão externa e os ataques terroristas contra instalações industriais e de infraestrutura. É claro que esses ataques não têm consequências críticas. Não tiveram, nem podem ter. Mas naturalmente eles nos causam danos. Isso é óbvio. Nós entendemos isso, vemos isso e sabemos disso. Gostaria de enfatizar mais uma vez que devemos fortalecer a soberania do país e aumentar a eficiência nas áreas de defesa e segurança. Então ele está admitindo que sim, isso está tendo impacto. Especialmente essas ações mais recentes, como os ataques às refinarias de petróleo, porque isso está causando um impacto econômico nas operações internas da Rússia. Se isso afeta os militares, é uma questão separada, e ele diz que não afeta. Definitivamente não teve impacto algum. Mais uma vez, todos esses ataques com mísseis têm atingido Kiev. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco, sobre o que aconteceu durante a noite. Mas o que você acha do comentário dele? Porque no contexto do que estamos discutindo agora, e lembre-se, mesmo antes de morrer, Lindsey Graham estava pronto para lançar outra rodada de sanções. Até agora, acho que houve 21 na União Europeia. Pelo que entendo, eles estão trabalhando na número 22 neste momento. Nenhuma delas teve esse efeito. E ainda assim, eles estão pelo menos em território positivo. O que isso diz, em primeiro lugar, sobre a resiliência da Rússia e, em segundo, sobre a fraqueza das nossas alavancas econômicas? Sabe, somos como aquele sujeito que mora numa casa de vidro e acabou de receber uma entrega de pedras. E agora vamos entrar numa briga de pedras com o nosso vizinho, a Rússia. Só que a Rússia mora numa casa de tijolos e tem uma pedreira na própria propriedade, onde extrai pedras. Então a última coisa que você vai querer fazer é entrar numa disputa de arremesso de pedras com alguém que produz pedras, porque você vai perder, especialmente com a sua casa de vidro. A Rússia é o único país do mundo que tem todos os recursos naturais necessários para produzir energia, alimentos, máquinas e produtos industriais. Você poderia construir um muro em volta da Rússia e ela ficaria bem. Seria autossuficiente, porque não precisa de absolutamente nada de nenhum outro país. Não podemos dizer o Ronfeldt sobre os Estados Unidos. E então, esse ataque à Rússia, essa tentativa de atacar a soberania russa e coagi-la a fazer economicamente o que os Estados Unidos querem, saiu pela culatra, porque levou a Rússia a dizer, certo, então vamos desenvolver, vamos consolidar nossa relação com a China. Exatamente aquilo que Henry Kissinger, 52 anos atrás, ou 54 anos atrás agora, tentou impedir. Dizer, não queremos China e Rússia juntas, isso seria ruim. Seria como, sabe, em Ghostbusters, juntar Rick Moranis e Sigourney Weaver. Seria o fim do mundo. Mas foi exatamente isso que fizemos. E porque a China precisa de coisas da Rússia, especialmente gás e petróleo. A Rússia também é uma grande fornecedora de combustível para reatores nucleares. Então o Ocidente fica encantado com essas estatísticas. Eles estão crescendo só 1%. A principal razão pela qual a taxa de crescimento econômico deles caiu foi uma política econômica deliberada para controlar a inflação. E quando conseguiram controlar a inflação, agora estão começando a se recuperar.
Mas se você conversa com pessoas na Rússia, e eu converso com vários americanos, John Alessian, ele se formou em West Point, na turma de 72. Stanislav Kropivnik, sabe, ele era major com promoção prevista no Exército dos Estados Unidos antes de deixar o Exército. Joseph Rose, ele tá lá. Quero dizer, vários americanos que vivem lá na Rússia dizem: do que vocês estão falando? Sim, a economia está bem, eles não estão sofrendo. Não há escassez, as pessoas não estão ficando em filas. Mas essa desconexão total com os Estados Unidos se baseia em propaganda, em vez de olhar para a realidade. E sabe, ouvindo o Putin ali, ele não estava tentando distorcer as coisas ou maquiar a situação. Ah, sim, estamos crescendo 10%. Ele está apresentando fatos. Uma das coisas revigorantes na Rússia hoje é que seus líderes não ficam te enrolando com mentira. E sabe, estou olhando as estatísticas aqui. É interessante. Ele disse, se não me engano, que eles têm, acho, um crescimento do PIB de 0,6% no ano. E que o trimestre atual está em torno de 1,3%. Isso praticamente espelha exatamente a União Europeia como um todo. Eles estão cerca de 0,8% acima e 1,2% no último trimestre. Então só um pouco abaixo da Rússia. Mas eles não estão sendo sancionados, pelo menos não diretamente. Talvez pelas sanções de efeito rebote que impuseram a si mesmos. Mas o que isso diz a você? Se estamos usando todos esses pacotes econômicos, 21 deles, e agora seja lá o que os Estados Unidos aparentemente também estejam considerando fazer, e isso teve praticamente nenhum impacto no desempenho econômico desse país, em comparação com o que todos os outros países do Ocidente supostamente deveriam fazer. O que diz sobre o país? Não, eles estão buscando criar relações alternativas. No passado, os russos realmente queriam fazer parte do Ocidente. Eles realmente queriam ter uma boa relação com os Estados Unidos. Foi só quando Sergei Karaganov escreveu, há cerca de 11 anos, quer dizer, ele costumava fazer parte desse grupo. E então disse, sabe de uma coisa? Estar nessa relação com esses ocidentais é tóxico, porque eles são inconsistentes. Eles são loucos. O que precisamos fazer é seguir nosso próprio caminho, years, and little matter who's there, ele disse. Step no leste. The future of Russia, he said, is in the east, and he's been vindicated in that by virtue of. E ele foi justificado nisso ao fortalecer as relações com a China e desenvolver a Rússia na Sibéria e ao longo da costa leste russa, que faz fronteira com o Pacífico. Então, de novo, qual é a estratégia dos Estados Unidos? A estratégia é dizer, vamos ver como podemos nos isolar, ou vamos ver o que podemos fazer para construir relações para que outros países queiram se relacionar conosco. E em vez de tentar, sabe, oferecer incentivos, de levar vinho e doces até a porta, nós estamos morfando sulto os verfsetum rent. E nos porge teeth over the stress episode. And then wonder why don't people like me? E sabe, além de não chegarmos com vinho, queijo, doces e esse tipo de coisa, basicamente chegamos com um taco de beisebol e dizemos, é melhor vocês fazerem o que a gente manda, senão. Mas quando você começa a olhar para os instrumentos de pressão que temos, mostramos este gráfico um pouco antes, no contexto da guerra com o Irã. Mas no fim das contas, esses são nossos estoques globais, os estoques anteriores à guerra, que foram reduzidos. Agora, Trump inicialmente culpou muito disso Biden, e parte dessa crítica é legítima, porque Biden deu uma tonelada de coisas tanto para o Irã, tanto para Israel quanto para a Ucrânia. Então muita coisa saiu dos estoques. Mas esse é o ponto principal. É isso que consumimos em apenas 53 dias de guerra. E aí você tem que se perguntar, quantas dessas cartas na manga ainda restam? E parte dessas cartas são os PAC-3.
Na semana passada, Zelensky estava implorando a Trump por 5, talvez 10% dos estoques restantes desses PAC-3. E podemos discutir até que ponto eles são eficazes. O presidente Trump veio a público e disse: "Sabe de uma coisa? Eu também preciso de mais mísseis." Então, basicamente, nenhum vai ser enviado. E agora vimos o resultado da ausência disso. Não há nem tentativa de interceptação. Mais uma vez, mísseis foram lançados na noite passada contra Kyiv. E, estranhamente, eles afirmam que foram disparados 31 mísseis de cruzeiro KH-101 e dizem que todos os 31 foram abatidos. Mas a CNN, há apenas alguns dias, informou o seguinte sobre os interceptadores de defesa aérea. Ver esse tubo vazio é algo que realmente causaria medo nos ucranianos comuns. E é resultado de dezenas de telefonemas para aliados, de todo tipo de negociação. O presidente Zelensky me pediu para tentar encontrar os interceptores para encher isto aqui. É uma medida extraordinária eles nos mostrarem que esta bateria específica de Patriot está, na prática, fora de operação, até que os interceptores cheguem. É um sinal de desespero. O engenheiro-chefe, Dmytro, diz que faz 2 meses e meio, desde que esta lançou um disparo, e 6 semanas desde a última vez que ele viu qualquer uma disparar. Sabe, na verdade é uma cena realmente de partir o coração quando você tem equipamento, mas não consegue interceptar nenhum míssil. Então, eu não sei como eles supostamente interceptaram 31 mísseis de cruzeiro ontem à noite, sem nenhum míssil interceptador de defesa aérea. Mas tudo bem. O que isso diz sobre o equilíbrio geral de poder? E sobre o quanto mais qualquer pessoa que esteja recebendo nossas ameaças vai levá-las a sério? Bem, vamos colocar um pouco de matemática nesses números. Se eles interceptaram 31, isso significa que dispararam no mínimo 62 mísseis Patriot, certo? Então, de novo, se dispararam 62 mísseis PAC-3, para ser preciso, e normalmente quando você está atacando algo que está vindo, você na verdade dispara mais perto de 4, em vez de 2. Então, 31, vamos usar 4. Isso dá 124, certo? Supostamente, em todo o inventário das Forças Armadas dos Estados Unidos, no mundo inteiro, restam, segundo relatos, apenas cerca de 400 mísseis PAC-3 em estoque. Então você está me dizendo que dispararam mais de 25% deles ontem à noite? Não passa no teste do olfato. E então vimos recentemente que o Pentágono concedeu um novo contrato a Lockheed Martin para produzir 14 mil desses PAC-3. O problema é que o PAC-3 precisa de 2 tipos específicos de ímãs feitos de minerais de terras raras que só a China produz. E a China está se recusando a vendê-los para nós. Então, se você não consegue esses ímãs, pode construir a estrutura física do míssil, mas não vai ter os componentes que realmente fazem ele funcionar. Portanto, não importa quanto dinheiro o Pentágono jogue na Lockheed Martin, na Raytheon ou em quem quer que esteja construindo isso, eles não conseguem produzir magicamente os minerais de terras raras. E é aí que surge essa desconexão. Porque grande parte da nossa política, seja ao lidar com a Ucrânia, seja ao lidar com o Irã, é baseada em mentiras. Ao lidar com a economia, é uma mentira atrás da outra. E sabe, Quando fui pela primeira vez a uma instalação secreta para treinamento com explosivos da CIA, era um local sigiloso aqui nos Estados Unidos. Eles chegaram a vender, era hilário. Sabe, era um local ultra secreto, mas eles tinham produtos, vendiam camisetas, fivelas de cinto e canecas de café com a frase: "Não admita nada, negue tudo, faça contra-acusações." Sabe, estávamos todos disfarçados, mas você comprava presentes que só podiam ser adquiridos naquela loja ultra secreta da CIA. Quer dizer, sabe, isso é inacreditável. Mas o lugar se chama Base 39, e é nisso que estamos hoje. Mentindo, mentindo o tempo todo. Em vez de dizer, olha, temos um problema, como resolvemos esse problema?
Não, em vez disso, não, isso não é um problema. É ótimo, é um ponto forte, é um benefício, é um recurso, é um sinal de sucesso. E você continua fazendo isso até o momento em que, sabe, é como se você tivesse pulado de um avião e o paraquedas não tivesse aberto, mas você dissesse a si mesmo, nossa, eu dobrei esse paraquedas muito bem, tá tudo certo. Se ele nunca abrir, a gravidade vai convencê-lo de que você estava enganado. Não estava tudo certo. E é para lá que eu temo que estejamos indo. A falta de ação da liderança política, tanto do presidente quanto do Congresso, para lidar com essas questões, vai levar ao desastre. Sim, e eu tenho um exemplo. Eu sei que já passamos um pouco do tempo. Você tem mais alguns minutos? Sim, certo. Isso aqui é a preparação perfeita para isso. O primeiro exemplo exato do que você está falando. Então vou te perguntar sobre isso depois desse clipe. O público-alvo desse aqui eram os americanos. E os americanos vão acreditar no que estão prestes a ver aqui, provavelmente quase certamente. Mas os iranianos, os russos, os chineses, os norte-coreanos, enfim, até mesmo nossos aliados, você provavelmente poderia incluí-los nisso. Eles têm bom senso, estão cientes da realidade disso. Então vamos ver o que é isso. O seu paraquedas pode ser a verdadeira questão aqui, porque os americanos vão ficar muito chocados. Mas é isso que eles veem. Este é o general aposentado Panaro na Fox News, e ele e o apresentador da Fox vão ficar trocando provocações, basicamente zombando dos iranianos, como se eles fossem tão patéticos e não pudessem fazer nada. E sabe, esses caras não sabem do que estão falando. As pessoas que assistem a isso acham que é verdade. Não vejo eles conseguindo trazer ninguém para o lado deles. Quando você ataca seus aliados e seus vizinhos com quem você comercializa, isso não é uma atitude muito inteligente. Quando você fala em acionar o artigo 5 da OTAN, isso seria uma das decisões militares mais insensatas que eu consigo imaginar. Outro dia, o gabinete de Masroor Barzani, que é o líder curdo e primeiro-ministro no Iraque, foi atacado por drones Hadid 110, que são drones furtivos iranianos. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, publicou no X: "Não fomos nós. Isso é uma operação de falsa bandeira completa." Mas claramente foi um ataque iraniano. Com certeza. E mais uma vez, eles são tão tolos. Por que mexer com os curdos? Eu não gostaria de meter numa briga com os curdos. Quer dizer, como é que se faz isso? Porque ouvindo isso, você pensaria que o Irã é patético e que todas essas sanções que impusemos agora com o presidente Trump vão funcionar. Vão esmagá-los. O estreito vai ficar aberto e tudo vai ficar bem. Bem, o general Panaro obviamente não sabe nada sobre as relações comerciais do Irã. A ideia de que, de algum modo, os árabes do Golfo eram seus principais parceiros comerciais. Além de ele não entender economia básica e relações comerciais básicas, ele também tem uma ignorância lamentável da história. Os curdos têm sido um problema para o Irã, assim como tem sido para a Turquia e para os Estados Unidos. Quero dizer, Iraque, Irã, Síria, Turquia. Os curdos estão divididos. E sabe, não existe uma nação curda. Time is X in temp. É, mas depende de com qual facção você se alia e de quem está pagando por ele. E os Estados Unidos tentaram pagar um grupo de curdos para atacar o Irã. Na verdade, muitos foram enviados para dentro do país, infiltrados no Irã durante o levante que aconteceu na primeira semana de janeiro deste ano. E eles foram eliminados. Então, não reconhecer que o Irã desenvolveu uma força de mísseis balísticos que não pode ser atingida. Ela está no subsolo, em instalações projetadas para resistir a uma explosão nuclear, e eles podem disparar do subsolo. Foi um erro. A suposição inicial dos Estados Unidos era de que eles precisavam usar lançadores móveis. E mesmo com lançadores móveis, os iranianos têm uma vantagem que os Estados Unidos não têm. Porque a única forma de realmente derrotar um lançador móvel
é ter inteligência em tempo real sobre o alvo e a capacidade de atingi-lo naquele exato momento. E uma das formas como tentamos fazer isso foi com o MQ-9 Reaper. Opa! Os iranianos já derrubaram 45 desses, o que, sabe, representa um custo total de cerca de 3 bilhões de dólares para os Estados Unidos por causa disso. Então, de novo, somos tão condicionados por propaganda sobre o Irã que não conseguimos nos afastar e olhar para isso de forma objetiva, porque o demonizamos e dizemos que é o principal patrocinador do terrorismo. Não, não é. De jeito nenhum. Simplesmente não é verdade. É uma mentira. Mas essa mentira é repetida várias e várias vezes. E, de novo, rotulamos o Hamas e o Hezbollah como grandes organizações terroristas. Eles não são. 95% dos ataques terroristas internacionais que causaram vítimas foram realizados por grupos sunitas também conhecidos como salafistas, wahhabitas, que vêm atacando. Eles veem o Irã como inimigo porque ainda consideram o Irã verdadeiramente muçulmano. Então atacam o país. E o quadro que surge quando você olha para os últimos 25 anos é o seguinte: por que o Ocidente tem de fato financiado grupos como o Estado Islâmico que afirmamos combater? Aí você percebe que financiamos esses grupos sunitas radicais para atacar o Irã. Isso tem feito parte da operação da CIA. As pessoas acham isso absurdo. É por isso que fazemos isso. Por que vocês acham que estamos tão próximos desse terrorista, Al-Sharaa, o atual presidente da Síria, que fez parte do Estado Islâmico? Depois entrou na Al-Nusra e em seguida formou o Hayat Tahrir al-Sham, que estava entre os 10 principais grupos terroristas internacionais por ataques lá em 2017 e 2018. E ele próprio tinha uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua cabeça antes de se tornar seu filho favorito. Sim, então é por isso. Quero dizer, temos que dar um passo atrás e perguntar, por que estaríamos financiando ele? Porque ele está atacando iranianos. É por isso. Então, sabe, isso significa que nós nos Estados Unidos patrocinamos o terrorismo. Vocês não gostam de ouvir isso, pessoal. Mas esse é o fato. Sim. E que impacto isso tem quando fazemos esse tipo de declaração? Como o presidente Trump está fazendo agora? Vou esmagar esses caras aqui, vou explodir Oman se eles não fizerem o que eu quero. Continuamos ameaçando todo mundo com porretes, mas estamos ficando sem porretes. E até que ponto isso vai ter impacto, seja falando de um aliado como Oman ou de um adversário como o Irã, Rússia, China ou qualquer um desses outros países? Porque temo que esteja começando a fazer as pessoas pensarem: sabe de uma coisa? Podemos enfrentar os Estados Unidos e sair vitoriosos. Antes, sempre se pensava que ninguém faria isso, porque obviamente temos a força militar mais poderosa do planeta. E agora, de repente, as pessoas podem estar dizendo: será que tem? Porque não sei se vocês conseguem sustentar isso. O que você acha? Sim. Não, escuta. Eu acho que há planejadores militares na China e na Rússia que, francamente, estão chocados e surpresos. Eles realmente acreditam que os Estados Unidos são melhores do que são. Sabe, a primeira grande revelação dramática dos últimos 2 anos foi no ano passado, acho que em março ou maio, quando os Estados Unidos declararam que os Houthis tinham capitulado e nós nos retiramos do Mar Vermelho. Depois de 7 semanas de alarde, quando Trump anunciou que iríamos esmagar os Houthis, que os forçaríamos a se render, que eles não poderiam mais bloquear o Mar Vermelho. Depois que perdemos 7 drones MQ-9 Reaper em 7 semanas e 3 F-18 e nossos aviões, nosso grupo de ataque de porta-aviões, foi incapaz de deter os Houthis, tivemos que recuar. E foi meio que a primeira vez em que as pessoas olharam e disseram: eu achava que eles eram a maior potência militar do mundo. Aí acontece esse ataque ao Irã e, em vez de, eles tentaram decapitar o comando. De fato, mataram um grande número de altos funcionários.
Mas então, de repente, o Irã reage, e não é só desferindo golpes às cegas. Strategic nomina 19 sistemas de radar. Sim, esse é um ótimo ponto. Dois desses custam $1 bilhão cada, e na prática deixam os Estados Unidos às cegas. E os Estados Unidos tinham prometido a todos os árabes do Golfo: "Ah, nós protegemos vocês, cara, não se preocupem. Vocês estão ao lado da nação mais forte, maior e mais poderosa da Terra." E agora esses países estão vendo os Estados Unidos levarem uma surra do Irã e terem de recuar. Na verdade, depois eu soube que, antes de a guerra começar, no dia 28 de fevereiro, o pessoal estreitreind de operos combinaments em aldeia nordeste, seit Jungsfessalkokigt. Pessoal, vamos para a base aérea de Shaw, na Carolina do Sul, porque é perigoso demais ficar aqui. E isso foi antes de a guerra começar. Mas foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão porque o lugar acabou sendo destruído. Então, se formos voltar, teremos que gastar bilhões de dólares na reconstrução. A mesma coisa aconteceu na sede da 5ª Frota, no Bahrein. Pelo menos 3 acampamentos no Kuwait foram dizimados. O mesmo na Arábia Saudita, com alguns danos à base aérea Príncipe Sultan. E os Emirados Árabes Unidos sofreram danos significativos. Grande parte disso não foi noticiada. Então, de repente, esses árabes do Golfo olham para nós esperando que os protejamos e percebem que os Estados Unidos não conseguem protegê-los. Não conseguimos. Não conseguimos nem nos proteger. Bem, isso vai ter algum impacto mais adiante. Mas o impacto inicial é mostrar tanto à Rússia quanto ao Irã que eles não precisam ter medo do poder militar dos Estados Unidos, porque ele está diminuindo muito. E tanto o poder militar russo quanto o iraniano estão aumentando. Sem falar no controle estratégico do Estreito de Hormuz, algo que não conseguimos tirar das mãos deles. Mas o poder militar deles, no geral, está crescendo dramaticamente, como Ted Postel falou, com algumas dessas capacidades avançadas de mísseis, que são mais baratas e mais rápidas de produzir. E eles podem produzir mais do que nós, o que também é uma das nossas maiores deficiências estratégicas aqui. Vamos falar disso em outro programa, mas não quero tomar muito mais do seu tempo. Agradeço por você ter ficado um pouco além do horário conosco hoje. Muito obrigado, Larry. Nós sempre agradecemos a sua participação. Coronel, meu amigo, é sempre um prazer. Muito obrigado. E como lembrete, acesse sonar21.com, onde você pode ver mais do Larry. Não precisa esperar ele voltar ao programa. Ele sempre tem ótimos conteúdos por lá, que é claro nós também acompanhamos. Muito obrigado. E hoje temos outro programa para você, à 1h30 da tarde. Vamos receber o famoso Jimmy Dore no programa hoje à tarde. Estou realmente ansioso por isso. Será a primeira vez dele no nosso programa. Ele é sempre um convidado animado e divertido. Estou ansioso para recebê-lo aqui. Nos vemos à 1h30 da tarde no Daniel Davis Deep Dive. Sabe, eu não tenho conversar com comprar hoje, nem dizer como ministrar as caterações. Mas não vamos se você nos ajudar. Inscreva-se, clique no de curtir e compartilhe isso com alguém que você ama.